Você já orou e simplesmente nada aconteceu? Você tem a impressão de que por mais que você fique orando, por mais que você fique buscando, o resultado nunca vem? Você já teve a sensação de que Deus está em silêncio? E se eu te disser que é bem provável que Deus não esteja ouvindo a sua oração, você acredita? Calma, não precisa entrar em desespero. Assista esse vídeo até o final e você vai entender o porquê, ok? Olá, eu sou o pastor Luciano Oliveira, sou pastor da Igreja Evangélica Pentecostal do Poder de Deus. E eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre oração, porque muitas vezes Deus simplesmente não atende às nossas orações, porque simplesmente em alguns momentos a impressão de que temos é que Deus provavelmente não esteja ouvindo a nossa oração. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a oração é um momento de intimidade com Deus. Você só conversa com uma pessoa se você tem intimidade com ela, correto? Você não sai por aí conversando com qualquer pessoa. Você só conversa com alguém com quem você tem um certo grau de afinidade, de intimidade, com quem você possa colocar os seus anseios, os seus medos, com quem você possa conversar, alguém com quem você tenha amizade e intimidade. Então, porque por mais que a gente ore, muitas vezes não somos atendidos. Você vai entender nesse vídeo porque algumas orações simplesmente não têm resposta. Por que Deus não ouve a sua oração? O que pode estar bloqueando a sua comunicação com Deus? Você vai entender agora no vídeo de hoje aqui no canal. Então a pergunta que a gente faz é: por que Deus não está ouvindo a minha oração? Em primeiro lugar, precisamos entender que os nossos pecados, eles fazem uma separação entre nós e Deus, pois está escrito que as nossas iniquidades, elas nos afastam de Deus. Então toda vez que nós pecamos, toda vez que nós erramos com Deus, erramos com o Espírito Santo, entristecemos o Espírito Santo, esse pecado automaticamente pode estar bloqueando a nossa comunicação com Deus. Muitas vezes, até mesmo pecados muito mais sutis, como por exemplo, você não perdoar aquela ofensa que você recebeu, você não queira falar com aquela pessoa que no passado provavelmente tenha te magoado. Esses pequenos pecados, eu não estou falando só dos pecados mais grosseiros, como adulterar, se embriagar, fumar, se drogar, enfim, mas também existem pecados que são tão sutis, mas que fazem tão mal à nossa relação com Deus. Precisamos entender que ao orarmos estamos estabelecendo uma comunicação com Deus, uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. E no momento que entra o pecado no nosso coração, de alguma forma, esse pecado acaba atrapalhando a nossa comunicação com Deus. Não podemos esquecer que lá no passado, o que causou o rompimento da relação do homem com Deus foi justamente o pecado. E o pecado é até hoje o grande problema, o grande empecilho que faz com que muitas vezes a nossa oração não passe do teto. Nosso coração precisa estar limpo diante de Deus. Em primeiro lugar, precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas, pastor, como é que eu vou saber que eu estou pecando? Todos os dias estamos pecando, involuntariamente, às vezes voluntariamente. Estamos pecando às vezes sem perceber. Então é necessário que a todo momento possamos, em primeiro lugar, fazer um exame pessoal, um autoexame. Olhar para dentro de nós mesmos e ver o que está atrapalhando
a nossa comunicação com Deus. A partir do momento que nós começamos a identificar aonde está o problema da nossa falha de comunicação com Deus, vai ficar muito mais fácil de tomarmos uma atitude a fim de impedir que o pecado continue atrapalhando a nossa relação com Deus. Lembrando também que o pecado, nós precisamos identificar o pecado dentro de nós, precisamos nos arrepender seriamente e confessar o nosso pecado diante de Deus. Pois o pecado não confessado, aquele que não pedimos perdão a Deus, ele também atrapalha a nossa comunicação com Deus. Temos que entender também que muitas vezes o silêncio de Deus não significa que Deus não esteja agindo em nosso favor. A diferença é que Deus muitas vezes ele só vai tomar alguma atitude no tempo dele, na hora certa, no momento dele. Nós temos que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós não temos como entender ou enxergar a magnitude da visão de Deus. Então, muitas vezes, estamos pedindo algo e esse algo pode estar prometido até para a nossa vida, porém, não é no tempo que Deus determinou. Nem sempre a ausência de uma resposta de Deus significa rejeição. Muitas vezes, Deus está querendo dizer o seguinte: espera mais um pouco, aguarda, eu estou trabalhando nos bastidores. Nós temos que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus faz as coisas no tempo e na hora dele que tem que acontecer. Muitas vezes a gente vê isso na Bíblia, como por exemplo, quando Paulo chega para Jesus e fala sobre o espinho na carne que ele estava sofrendo. E Jesus responde para ele que a graça dele bastava para Paulo. Nós temos que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então é necessário ter paciência, descansar no Senhor. Descansa no Senhor e espera. Deus está fazendo tudo do jeito dele, na hora certa e no momento certo. Um outro grande problema que muitas vezes atrapalha demais o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, isso acaba interferindo na oração, é a nossa falta de fé, é a falta de um coração quebrantado diante de Deus. Quando oramos a Deus sem ter intimidade nenhuma, oramos simplesmente da boca para fora. Esse tipo de oração, muitas vezes, é uma oração como os próprios escribas e fariseus costumavam fazer no tempo, e o próprio Senhor Jesus, ele criticava isso, que eram homens completamente hipócritas. Eles oravam nas praças, oravam nos lugares públicos, em pé, usando palavras empoladas, rebuscadas, cheias de falso conhecimento, mas, na verdade, o coração dele não era um coração contrito, não era um coração quebrantado, não era um coração sincero na presença de Deus. Então, por isso, muitas vezes, alguém pode estar fazendo uma oração e essa oração simplesmente não está saindo nem do teto. Por quê? Porque essa oração, ela não saiu de dentro, ela não saiu do coração. Então, no momento que nós vamos orar a Deus, nós precisamos orar com o nosso coração, precisamos orar com o nosso sentimento, não apenas com o nosso cérebro, não apenas com um lado intelectual. A gente precisa entender que Deus é Espírito e os seus adoradores precisam adorá-lo em espírito e em verdade. A primeira coisa que temos que fazer para que a nossa oração seja ouvida por Deus é estabelecer uma intimidade com Deus. Para se estabelecer uma intimidade com Deus, é necessário você ter um relacionamento com Deus. Como você tem um relacionamento com Deus? Estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, cumprindo a vontade de Deus, viver uma vida em oração. O que é viver uma vida em oração? É em todo momento, em todas as decisões da sua vida, você colocar cada decisão na presença de Deus. É você colocar todos os seus projetos sob o escrutínio
da vontade de Deus. Isso é você viver numa intimidade com Deus, você viver um relacionamento com Deus, é você inserir Deus no seu dia a dia. A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. É necessário nós estabelecermos um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, e a todo momento que nós formos falar com Deus, nós formos orar a Deus, nós precisamos ter o nosso coração totalmente voltado para Deus. Não somente repetir palavras da boca para fora e jogar palavras ao vento. Jesus, ele colocou isso muito claro naquela parábola, onde estava o publicano e o fariseu. Enquanto um orava, praticamente se exaltando, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu dou o dízimo, porque eu dou esmola, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu prego tua palavra, eu oro, eu jejuo, eu não sou igual a este desgraçado desse publicano que está aqui. O publicano, por outro lado, ele mal conseguia erguer os olhos. Ele tinha uma postura de humildade diante de Deus. Ele não tinha nem coragem para falar com Deus. A única coisa que ele conseguia dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Então, muitas pessoas, ao orarem, elas não são ouvidas por Deus, justamente porque a sua postura diante de Deus na oração é uma postura totalmente ególatra. É onde a pessoa, ela, ao invés de orar com o coração contrito e quebrantado, ela prefere orar a Deus da boca para fora, se exaltando a si mesmo. Não tem a menor condição de uma oração dessas chegar ao trono de Deus, e muito menos tocar o coração de Deus. A nossa oração, ela precisa tocar o coração de Deus. Essa oração, ela precisa entrar no coração de Deus, precisa mover o coração de Deus. Nós temos aqui exemplos muito claros disso na Bíblia, por exemplo, quando Ana orou abraçada ali ao poste, ela chorava, ela mal conseguia falar, ela mal conseguia emitir sons. Então ela só orava com a boca ali, ela pedia misericórdia a Deus, e Deus ouvia a oração dela, porque Deus olhou o coração de Ana. Deus está olhando o seu coração nesse momento quando você ora. Deus olha o meu coração quando eu estou orando. E se a nossa oração não for feita de coração aberto, de coração contrito e quebrantado, não tem a menor condição de Deus ouvir nossa oração. Oração sem fé. Você já ouviu falar aquela frase que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O grande problema hoje do cristão é a falta de fé. De uma oração que muitas vezes não atinge o coração de Deus, é uma oração completamente feita sem fé. A palavra de Deus fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Toda oração que nós formos fazer para Deus, ela precisa ser feita com fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A fé é um crer sobrenatural, é o crer no sobrenatural de Deus. Ou seja, é você crer que, embora você não esteja vendo Deus com os seus olhos humanos, Deus está presente ouvindo a sua oração. Isso é muito importante. Então, o que nós temos que botar na nossa cabeça é que a fé, ela é sobrenatural. Se nós não sentimos essa fé dentro de nós, se nós oramos e não cremos com força dentro do nosso coração que Deus está presente, embora não possamos enxergá-lo, mas Ele está presente, olhando o nosso coração e escutando a nossa oração, então não tem como agradar a Deus e não tem como essa oração chegar diretamente ao coração de Deus. Um outro grande ponto que muitas vezes as pessoas não entendem, muitas vezes
a sua oração, ela não vai ser respondida por Deus. Simplesmente Deus vai dizer não para a sua oração. Deus simplesmente vai dizer não. E por que isso acontece? Muitas vezes a gente está orando por algum motivo, por alguma coisa, porque a gente não sabe pedir. O próprio Senhor Jesus falava sobre isso. Nós não alcançamos muitas vezes as bênçãos de Deus, as coisas de Deus que nós não sabemos pedir. Mas, pastor, o que é esse não saber pedir? É não saber colocar as palavras? Não. Muitas vezes pedimos a Deus coisas que vão agradar a nós, ao nosso ego, a nossa visão limitada das coisas. Muitas vezes, o que a gente está querendo, e isso na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, tipo 99% das vezes, o que a gente quer não é aquilo que Deus quer para nós. Nós temos que entender que quando entregamos a nossa vida para Jesus, Ele é o dono da nossa vida. E tudo vai ocorrer conforme o querer e a vontade dele. Enquanto não entendermos que nós estamos subordinados ao querer e à vontade de Deus, não adianta. 99,9% das vezes, Deus vai te dizer não. É simples assim. Ele vai dizer não e ponto, acabou. O próprio Jesus levou um não de Deus. Então, muitas vezes, aquilo que a gente quer, que a gente pede para Deus, que a gente praticamente obriga Deus a fazer por nós, Ele não quer fazer, Ele não vai fazer. Deus não é ruim. Deus, muitas vezes, Ele está dizendo não para você porque Ele tem algo melhor para a sua vida. A visão de Deus é muito maior do que a nossa. O próprio Senhor fala o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Pois os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Enquanto nós temos uma visão micro das coisas, Deus tem uma visão macro. Ele vê o todo, ele é onisciente. Eu vou contar um caso aqui muito interessante. Eu era para tirar férias agora em fevereiro desse ano. Só que a minha chefe trocou a chefia e a minha chefe achou que era uma boa ideia botar as minhas férias para maio. Obviamente, eu não gostei nada disso, briguei muito com Deus, orei muito, orei. E Deus simplesmente disse não me atendeu. A minha irmã, ela estava com câncer nessa época, um câncer extremamente agressivo, câncer de colo de útero. Para quem sabe, é um dos cânceres mais agressivos que mais matam mulheres no mundo todo. A minha irmã estava fazendo tratamento para o câncer. A minha irmã, ela precisava finalizar o tratamento dela, e ela tinha que finalizar o tratamento dela em maio. Ela não tinha ninguém para acompanhar ela. Ela morando em Caxias, ela tinha que sair 3 horas da manhã, andando até a linha do trem, pegar o trem, saltar na Central do Brasil para ir até o INCA, no centro da cidade. Eu morando aqui no Grajaú. Então, justamente nessa época que eu fiquei de férias, sem querer ficar de férias, foi a época que Deus preparou para que eu estivesse junto da minha irmã, acompanhando ela. Porque se eu não estivesse lá, ela estaria sozinha. Deus providenciou tudo para ela. Inclusive alguém para acompanhar ela, ou seja, eu. Deus me usou como um instrumento. Deus não permitiu que eu tirasse férias em fevereiro para que eu servisse de instrumento para levar a palavra de Deus para minha irmã e para ser bênção na vida da minha irmã. Então, meus irmãos, vocês precisam entender isso, que muitas vezes o não de Deus é porque Deus tem algo melhor para a sua vida lá na frente. Então, como é que nós devemos orar a Deus? Nós temos que ter em mente que nossa oração, para tocar o coração de Deus, em primeiro lugar, precisa ser uma oração com fé. Segunda coisa,
Esqueça completamente todas as falas empoladas, aquela relação como se Deus estivesse lá longe no céu, inalcançável, e que você precise ficar orando em voz alta: ó Senhor, Criador do céu e da terra. Não! Deus está perto de você, Deus está próximo de você, Deus está aqui agora nesse momento, nesse vídeo, junto de você, ouvindo você, Ele está olhando agora seu coração. Então, nesse momento, fale com Deus como se você estivesse falando com seu amigo, como se você estivesse falando com seu pai, com a sua mãe, com alguém que você gosta, com intimidade, com amor. Muitas vezes nós pegamos a rede social, pegamos o celular e ficamos assim, o dia inteiro desabafando nossa vida, desnudando nossa alma ali para todo mundo ver na rede social. Por que nós não pegamos essa energia de desnudar a nossa alma e desabafar a nossa vida? Por que a gente não faz isso para Deus? Para falar com Deus. Deus quer uma relação de intimidade, Deus quer uma relação próxima, Deus quer uma relação viva. E principalmente, tudo que pedirdes ao Pai no nome de Jesus, o Senhor fará para você. Converse com Deus. Fale com Deus. Senhor, eu estou passando por esse problema. Senhor, eu preciso que você me ajude. Senhor, eu creio que Tu és o médico dos médicos. Eu creio, Senhor, no impossível. Eu creio no milagre. Eu creio que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Então você começa a falar com Deus como se você estivesse numa conversa com Deus. Você pode conversar com Deus em pensamento, lavando roupa. Você pode falar com Deus tomando banho, peladão lá. Você pode falar com Deus na hora que você está fazendo compra, na hora que você está no ônibus, no trânsito, na rua. Em todos os momentos da sua vida, você chamar Deus para participar da sua rotina diária, estabelecer uma intimidade com Deus, é viver uma vida de oração com Deus. Nossa relação com Deus pode ser muito mais simples do que isso. Um outro ponto muito importante que nós abordamos aqui, nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Ou seja, a nossa vontade, ela precisa estar subordinada à vontade de Deus e não o contrário. Muitas vezes nós queremos que Deus esteja subordinado à nossa vontade, quando na verdade somos nós que precisamos nos sujeitar à vontade de Deus, nos subordinar à vontade de Deus e não o contrário. Isso nunca vai dar certo. Um outro ponto muito importante que muitas vezes as pessoas desanimam de estar orando, de estar buscando a Deus. Muitas vezes oram e não perseveram. O que é você perseverar? É você insistir, é você buscar, é você estar todo dia falando com Deus, é você manter persistente. Então, muitas vezes, precisamos insistir, precisamos perseverar, não desanimar. Muitas vezes Deus tem uma promessa na sua vida para se cumprir, e aí você ora uma vez, ora duas, ora três, daqui a pouco se desanima e não quer mais orar sobre o assunto, não quer mais falar. Deixa para lá, Deus não vai fazer mesmo, então tá de boa. Não é assim. Deus quer que a gente persevere, que a gente busque. É muito importante a gente fazer isso. Procurar buscar ter uma comunhão sincera com Deus, ter um coração voltado para Deus. Um coração menos religioso e mais amoroso, mais voltado para a vontade de Deus, mais voltado para o coração de Deus. Uma oração assim, ela toca o coração de Deus, ela move o coração de Deus. Não desista de orar, mas ore certo. Entenda que Deus não é seu subordinado, não é seu servo. Ao contrário, eu e você é que somos subordinados a Ele. Muitas pessoas acham que Deus é que tem que fazer a nossa vontade. Não é assim que funciona. Muitas vezes pedimos coisas a Deus que simplesmente não convém para nós. Muitas vezes a pessoa pode pedir para Deus fazer ele ganhar na Mega Sena. Aí eu te pergunto,
Em que isso vai glorificar o nome do Senhor? Em que isso vai trazer benefício para o reino? Nenhum. Então nós temos que vigiar nisso. Nós temos que refletir sobre isso. E mais do que nunca, mudar a nossa postura na forma de orar para que o coração de Deus seja movido pela nossa oração. Se essa palavra tocou o seu coração, se agora você já consegue entender como funciona a oração, porque muitas vezes a nossa oração parece que Deus não está respondendo, que Deus está rejeitando, que Deus não ouviu. Se você já conseguiu entender tudo isso, comenta aqui embaixo, compartilha essa mensagem, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Eu estou esperando por você. Venha sempre assistir nossos vídeos e cada vez mais vamos crescendo na graça e na vontade de Deus. Amém? Muito obrigado. Uma boa semana para vocês e que Deus os abençoe. Tchau.